O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Escrita foi fundado em 2004 pela professora Ana Maria de Oliveira Galvão e pelo professor Antônio Augusto Gomes Batista, o DUT. E sua atividade principal é discutir textos teóricos e pesquisas que possibilitam o aprofundamento da temática central dos integrantes do grupo, que é análise sobre as culturas do escrito em diversas perspectivas. Entre as perspectivas de análise que orientam os nossos estudos estão as instâncias, ou seja, instâncias ou instituições por meio das quais se ensina e se torna possível a circulação do escrito, tais como a escola, igrejas, a própria família, rádio, televisão, associações coletivas, entre outras. Outras pesquisas analisam a produção, a circulação, a materialidade dos objetos que dão suporte ao escrito, na medida em que a história das culturas do escrito é também a história do livro, das cartilhas, dos manuais escolares, de panfletos, das cartas e tantos vários suportes, dos textos. Por fim, uma outra perspectiva de análise é a dos sujeitos que, no seu cotidiano, constroem lugares simbólicos e materiais para o escrito. Nesse sentido, são analisados tanto sujeitos que ocupam lugares estabelecidos e às vezes canônicos dentro dessa cultura escrita estabelecida, mas também os analfabetos, os novos leitores e tantos outros sujeitos que se relacionam com o escrito das formas as mais diversas. Atualmente, eu sou a coordenadora do grupo, Mônica Ginzenge, junto com Juliana Mello, do Centro Pedagógico, e da Faculdade de Educação. Alguns e algumas colegas também integram, como a professora Isabel Frade, a Zezé, Josilei, e temos também colegas da UENG e de outras instituições públicas de outros estados, como da Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal da Grande Dourados, e também como membros participantes, professoras da educação básica da região, da Rede Municipal de Belo Horizonte, egressas do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação. E também estudantes da graduação, atualmente são 4 bolsistas de iniciação científica, 3 estudantes de mestrado, 6 de doutorado e 2 pesquisadoras em pós-doutorado. Este livro, esta coletânea é de 2007 e traz então estudos monográficos de membros do nosso grupo de estudos e pesquisas sobre cultura escrita que se desenvolveram em diferentes escalas de observação e evidenciaram então como que diferentes sujeitos, famílias e grupos sociais participam da cultura escrita. À medida que os nossos trabalhos avançaram, nós percebemos que, do ponto de vista teórico, é mais adequado, de acordo com os dados empíricos e as investigações que nós temos realizado, pensar em culturas do escrito, culturas no plural, mais uma vez influenciadas pela antropologia, pela história cultural, pela sociologia, numa perspectiva interdisciplinar. Nossos estudos passaram a evidenciar então que há muito mais interseções entre culturas orais e culturas do escrito do que propriamente dicotomias. E aí, com novos resultados de pesquisa, nós publicamos este livro em 2017 com novas maneiras, novas abordagens, novas fontes e novas vias de entrada para se compreender o fenômeno da cultura escrita, das culturas do escrito, da oralidade, que mostra também que os sujeitos, os indivíduos, as famílias, os grupos sociais, eles participam das culturas do escrito
por meio da oralidade, mas também por meio da performance. Há outros elementos que compõem a cultura escrita e não propriamente e somente o escrito. Então, finalmente, vale destacar que o grupo tem produzido artigos, livros como esses, coletâneas que reúnem os resultados de pesquisas que realizamos no seu interior, dissertações, teses e relatórios de pesquisa que têm como objeto as culturas do escrito em diversas perspectivas.